E aí, gente, tudo bom? Hoje nós vamos resolver um problema que a resposta final dele não é a coisa mais interessante desse vídeo, e sim o caminho que a gente vai fazer para chegar até lá. É um problema de cálculo de áreas, então tá aí, né? Qual que é a área embaixo desse gráfico? O gráfico de uma função seno. A gente sabe que a função seno ela é periódica, né? Então, a partir daqui, ela ia repetir aqui para baixo. Então, essa área aqui embaixo seria a mesma, né? Então, a gente está pegando só metade do período da função seno. Eu quero saber que área é essa, né? Para um dado ângulo alfa, né? Então, qual que é a área de 0 até esse valor de alfa aqui? O alfa pode ser o valor que eu quiser, claro. Então, a gente tem uma expressão que depende ali do alfa. Essa conta, se você conhece cálculo, ela é imediata. Você faz de cabeça, não tem graça. O objetivo é justamente a gente fazer sem usar cálculo, sem usar mais especificamente o teorema fundamental do cálculo, que mostra como que você pode, tendo conhecimento de derivadas, fazer essa conta muito rápido. Não é o que a gente vai fazer aqui. Nós vamos fazer como se a gente não soubesse cálculo. Nós vamos aproximar essa área na mão e ver como que isso se comporta. Tudo bem? Então, se você quiser tentar, pausa o vídeo aí, tenta fazer sozinho, depois você volta para ver a resolução. No mais, eu vou pedir para você deixar o like nesse vídeo e inscrever no canal se ainda não é inscrito para você não perder os vídeos futuros. Beleza? Então, gente, para fazer esse problema, não tem muito por onde correr, né? Eu tenho que aproximar essa área e ir refinando essa aproximação. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a ideia do que a gente chama de soma de Riemann, que é o seguinte, eu tenho aqui um intervalo, certo? Onde eu quero calcular a área. Eu vou dividir esse intervalo em vários retângulos, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, dividir aqui no meio e aqui no meio. Claro que vai ficar muito ruim a aproximação, mas é só para eu ter uma ilustração aqui. E o alfa, eu vou tirar ele aqui rapidinho e vou dar outro nome para ele. Então aqui, ó, vou chamar esse cara de x1, x2, x3 e aqui x4. E aí eu vou ter o f desses caras, né? Então olha só, isso aqui seria o f de x1, isso seria o f de x2, isso aqui seria o f de x3 e eu já tenho ali o f de x4. E eu vou agora fazer vários retângulos. Então olha só, eu vou fechar um retângulo aqui, vou fechar esse retângulo aqui, outro aqui e esse outro aqui. É óbvio, gente, que a minha aproximação está muito ruim, porque eu só estou usando 4 retângulos e a minha função ela tem uma curvatura ali considerável, né? Ela muda muito nesse meio tempo. Só que se eu aumentar o número de retângulos, eu trocar 4 por 50, a largura de cada um já vai ficar muito menor, e aí ele vai pegar menos variações da função. De modo que se eu fizer isso tender ao infinito, tiver infinitos retângulos de largura tendendo a zero, eu tenho a área cravada. Não vou detalhar isso muito porque eu acho que é uma ideia razoável e suponho que você já tem uma mínima noção do que isso se trata, ok? Então, eu vou definir esse x1, x2, x3, x4. Se eu tiver n retângulos, eu vou ter de x1 até xn. E todos os retângulos têm a mesma largura. Essa largura aqui, ó, ΔX, certo? É simplesmente o comprimento do intervalo dividido pelo número de retângulos. Então, nós temos o seguinte, né? Vamos escrever algumas coisas. Eu tenho aqui ΔX é igual a o comprimento do intervalo, então é alfa menos zero sobre n, certo? Ou seja, é simplesmente alfa sobre n, e que a minha área, ela é aproximadamente, a minha área é aproximadamente a soma das áreas desses retângulos, ou seja, vai ser base vezes altura, mais base vezes altura, mais base vezes altura, ou seja, ela vai ser um somatório com k indo de 1 até n de base vezes altura. A altura é a função avaliada naquele ponto. Então, isso é f de xk vezes ΔX. Tudo bem? E como o ΔX é uma constante aqui, eu vou ter simplesmente ΔX vezes o somatório com k indo de 1 até n, de f de xk. E quem é o xk, né? Última informação, o xk, ele é simplesmente k vezes ΔX, concordam? Olha só, quem que é o x1? Ele é simplesmente ΔX. Quem que é o x2? Ele é 2 vezes ΔX. Quem que é o xn? É n vezes ΔX. Tudo bem? Isso aqui é a expressão da soma de Riemann que a gente fala. Tem uma pequena correção, tá? A soma de Riemann formalmente dita, ela pega o ponto médio, tá? Ao invés de pegar o x1, ela pega o f desse cara que está aqui no meio do retângulo, ok? Mas quando a gente estender isso a infinito, todo mundo vai convergir para o mesmo lugar, ok? Então, gente, o problema está aqui. É calcular essa soma, porque eu preciso calcular o valor da função para n valores
e obter uma expressão fechada para isso. Isso pode ser bastante trabalhoso. Se for um polinômio, vai ser uma coisa. Se for uma exponencial, vai ser uma coisa. Se for um seno, vai ser uma coisa. Então, isso pode ser bastante trabalhoso, ok? Ou seja, o que a gente quer calcular é isso aqui. Olha só, no nosso caso, isso é ΔX vezes f de x1 é seno de x1, ou seja, seno de ΔX, mais f de x2, seno de 2ΔX, mais, assim por diante, até seno de n vezes ΔX, que vai ser o último cara aqui, que é o alfa, tudo bem? Então, mais seno de alfa. O nosso problema é calcular esse cara, beleza? Se eu obter isso, eu matei a questão. Eu vou chamar essa expressão de E, ok? Porque é com ela que nós vamos tratar agora. O problema se resume a fazer essa conta. Existem diferentes formas de fazer essa conta, tá, gente? Você pode usar trigonometria raiz mesmo, ir lá desenvolver fórmula de Prostaferes e sai fazendo conta e vai dar certo. Mas eu quero mostrar uma outra solução, que usa uma ferramenta que eu gosto muito, acho muito elegante, que são números complexos, ok? Então nós vamos lembrar o seguinte. Se eu tiver um complexo Z, agora, ó, momento lembrete, então vou até escrever em outra cor aqui, ó. Vamos relembrar algumas informações. Se eu tiver, opa, aqui deu uma mudada. Se eu tiver, ó, um complexo Z e ele é cis de θ, ou seja, cosseno θ mais I seno θ, então a gente sabe que Z elevado a N é simplesmente cis de θ elevado a N, que é a mesma coisa que cis de Nθ. Já usei isso em vários vídeos meus, e você pode procurar aí à vontade, que tem vários vídeos usando essa ideia. Ok, então, se eu fizer o seguinte somatório, olha só, se a gente considerar uma expressão W como o somatório das potências de Z, então isso aqui é Z mais Z2 mais Z ao cubo mais Z elevado a N, isso aqui vai ser simplesmente igual a, eu vou pegar isso, colocar isso aqui embaixo. Isso aqui é simplesmente igual a cis de θ mais cis de 2θ mais cis de Nθ. Tudo bem? Só que, gente, cis de θ é cosseno mais I seno. Então, isso vai ser, se eu separar a parte real disso, vai dar cosseno θ mais cosseno de 2θ mais cosseno de Nθ. A parte imaginária vai ser I vezes seno θ mais seno de 2θ mais seno de 3θ mais seno de Nθ. Ou seja, é justamente essa expressão que está aqui. Essa expressão aqui é a parte imaginária de W, ok? Então, juntando isso tudo, eu tenho que E é simplesmente igual a parte imaginária, que a gente escreve assim, ó, parte imaginária da minha expressão W. Tudo bem? Isso aqui vai me ajudar muito. Por quê, gente? W é um somatório de potências de Z. Então eu consigo fazer essa conta com a ideia de PG. Olha só, isso aqui é uma soma de PG, cujo primeiro termo é Z e a razão é Z. Então, olha só, eu tenho aqui, e aí vamos deixar isso aqui fechado, ok? Eu tenho simplesmente o seguinte, W é uma soma de PG, ou seja, é primeiro termo, a PG finita, certo? Então é o primeiro termo, vezes a razão elevada ao número de termos, menos 1, sobre razão menos 1, ok? Vou modificar isso aqui, vocês já vão entender porque eu vou multiplicar em cima e embaixo por menos 1. Então vai ficar assim, ó. Isso é Z vezes 1 menos Z elevado a N, dividido por 1 menos Z, ok? Agora vamos lembrar, quem que é Z, né? Z é cis de θ. E nesse caso, nós vamos considerar aqui, né, claro, o θ igual a ΔX, para aparecer isso daqui, concorda? Então, olha só. Aliás, eu vou fazer com θ, né, que aí no final eu troco por ΔX. Então, isso aqui vai ser cis de θ vezes 1 menos cis de Nθ, dividido por 1 menos cis de θ, ok? E agora eu vou usar uma expressão conhecida da teoria de números complexos, ok? É uma espécie de fatoração usando números complexos. Eu abri uma tela aqui sem querer, vamos fechar ela, me ajuda
aqui. Muito bem. Cortar esse cara aqui, né? Eu vou usar uma expressão que é uma espécie de fatoração, que é o seguinte. Vamos lembrar aqui novamente. Eu vou colocar, aliás, fazer o seguinte. Eu vou descer isso. Eu vou colocar ela aqui no meio, como nosso lembrete também. Vamos lembrar que 1 menos cis de θ, não vou demonstrar esse fato, tá? Isso é simplesmente menos 2i seno de θ sobre 2 cis de θ sobre 2. Tudo bem? Isso é uma fatoração, você consegue mostrar de algumas formas. Vou usar ela aqui. Vou usar ela em cima e embaixo, né? Então vou usar nesses dois termos aqui. Tudo bem? Então, olha como que isso vai ficar. Isso vai dar cis de θ vezes. Como vai aparecer menos 2i em cima, menos 2i embaixo, eu já não vou escrever. Vou só escrever o seno de θ sobre 2, cis de θ sobre 2. Então isso aqui vai dar seno de nθ sobre 2, cis de nθ sobre 2. Concordam? Tudo isso aqui dividido por seno de θ sobre 2, cis de θ sobre 2. Ok? Por último, o que a gente tem que fazer? Eu uso o fato de que, com números complexos, né, quando eu tenho produto de dois números complexos, eu somo os argumentos, se eu tiver uma divisão, eu subtraio os argumentos. Ou seja, vamos lembrar aqui também de que cis de θ vezes cis de alfa, isso é simplesmente cis de θ mais alfa. E se eu dividir, eu subtraio. Então, olha só, eu tenho aqui a multiplicação desse por esse e dividido por esse. Então, quando eu dividir primeiro, fizer esse cara com esse, vai dar θ menos θ sobre 2. Vai dar θ sobre 2. Quando eu somar com isso aqui, vai dar θ sobre 2 mais nθ sobre 2. Ok? Ou seja, isso aqui é simplesmente seno de nθ sobre 2 dividido por seno de θ sobre 2 vezes cis de... Aí é θ sobre 2 mais nθ sobre 2. Então vou escrever assim, ó, nθ sobre 2 mais θ sobre 2. Ok? Então olha só, aquela divisão de senos é um número. E ali eu tenho cis de alguma coisa. Eu sei que a parte imaginária disso é simplesmente pegar o seno. Concordam? Então, a parte imaginária de W é simplesmente essa expressão que já está aqui, ok? Isso é um número real, então só é carregado para cá, vezes, ao invés de escrever cis, eu escrevo seno de nθ sobre 2 mais θ sobre 2, ok? Essa é a parte imaginária de W, então é o valor daquela soma. Então, se eu pegar seno, aqui, né? Se eu pegar seno de θ mais seno de 2θ mais seno de nθ, eu vou obter exatamente essa expressão aqui. Tudo bem? A gente ainda pode melhorar ela um pouco, ok? Porque eu tenho aqui, observem só, um produto de senos. E existe fórmula para produto de senos. Vamos escrevê-la aqui também. Eu ainda tenho um pouquinho de espaço. Então vamos escrever aqui o seguinte, ó. Lembrando que seno de A vezes seno de B é simplesmente igual a meio de cosseno de B menos A mais... Aliás, cosseno de A menos B, perdão. Dá a mesma, mas só para ficar bonitinho. Cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B. Tudo bem? Vou usar esse fato, porque olha só, a nossa expressão então, nossa expressão é simplesmente igual a esse seno θ sobre 2 vai aparecer aqui, e no numerador vai aparecer, olha só, o cosseno da diferença, então vai aparecer nθ sobre 2 mais θ sobre 2 menos nθ sobre 2 dá só θ sobre 2. Então ela é cosseno de θ sobre 2, cosseno de θ sobre 2, menos cosseno de... Quando eu subtrair agora, né? Então vai aparecer o seguinte. Aliás, quando eu somar, vai aparecer 2 nθ sobre 2 mais nθ sobre 2 dá nθ. Mais θ sobre 2. Então, isso aqui é nθ mais θ
sobre 2. Tudo bem? Beleza? Isso tudo dividido por seno de θ sobre 2. Essa é a nossa expressão. Vocês vão entender por que eu estou escrevendo assim, tá? E para fechar, a gente tem que simplesmente multiplicar isso pelo ΔX, ok? Então, a nossa área, ela é simplesmente ΔX vezes essa expressão. E lembrem que o θ, ele é o ΔX no nosso caso, né? Então, ela vai ser o seguinte: ΔX vezes essa coisa, concordam? Então, é isso aqui. E eu acabei de lembrar o seguinte, né? É meio daquela expressão. Então, o meio aqui, ó, vai aparecer aqui embaixo. Vai aparecer aqui embaixo. E eu vou trocar θ por ΔX. Concordam? Então, aqui é ΔX. Aqui é ΔX. E quem que é nθ? Nθ é o nosso alfa. Lembram disso? Então, aqui é alfa. Beleza? E aqui embaixo também é ΔX. Beleza, você fala, tá, como é que eu faço essa conta agora, né? Você vai fazer uma última manipulação, que é o seguinte, observem só. Eu posso pegar esse ΔX, colocar ele aqui embaixo, ok? E esse 2 colocar aqui embaixo também. De modo que vai ficar o seguinte, né? Eu vou apagar aqui. Isso vai ficar seno de ΔX sobre 2 dividido por ΔX sobre 2. Concordam? Porque olha só que interessante, gente. Eu preciso, vamos pegar isso aqui, né? E jogar. Opa, estraguei aqui a coisa. Pega isso, joga para cá. Isso me dá a aproximação da área para qualquer que seja esse ΔX. Se eu usar 4 retângulos, 3, 2, 50, a expressão é essa. Mas para eu ter a área cravada, eu preciso fazer o ΔX tender a 0. Por quê? Se eu usar infinitos retângulos aqui, o ΔX fica pequenininho. Então, essa nossa área é aproximadamente esse valor. Concordam? Então, ela é aproximadamente isso aqui. Mas ela vai ser exatamente igual a esse... A nossa aproximação vai ser exatamente igual à área quando o ΔX for para 0. Concordam? Então, o que vai acontecer? Quando o ΔX vai para 0, basicamente você substitui tudo ali por 0. Olha o que vai acontecer. Então, quando eu fizer ΔX aproximar de 0, isso seria o limite, ok? Mas eu não vou usar esse formalismo aqui. A nossa área vai ser igual a cosseno de ΔX sobre 2. Vai dar cosseno de 0, que é 1. Então, isso aqui é 1 menos cosseno de alfa mais ΔX sobre 2. ΔX sobre 2 vai virar 0. Então, dá simplesmente cosseno de alfa. Dá 1 menos cosseno de alfa. Dividido por... Agora que vem a coisa linda, né, gente? Vocês conhecem a aproximação de ângulos pequenos. Quando o ângulo é muito pequeno, ele tende a 0, o seno do ângulo é aproximadamente igual ao ângulo. Então, aqui eu tenho o seno do ângulo e o ângulo. Quando ΔX tende para 0, essas coisas são iguais. Então, essa expressão aqui simplesmente vira 1. Tudo bem? Ou seja, a minha área é simplesmente 1 menos cosseno de alfa. E essa aqui é a nossa resposta. Se você quiser calcular a área de 0 até alfa da função seno de x, basta você pegar 1 menos o cosseno de alfa. Vamos ver se funciona? Se eu pegar o alfa igual a 0, o cosseno de 0 é 1. Então fica 1 menos 1, que é 0. Concordam? E realmente, né? Se eu pegar aqui esse ponto, eu não tenho área. E a gente pode pegar o caso interessante, que é quanto que vale essa área completa, né? Se eu pegar de 0 a π. Se eu pegar de 0 a π, então eu vou colocar assim, né? O A de π é simplesmente 1 menos cosseno de π. O cosseno de π é menos 1, então é 1 menos menos 1, que é igual a 2. Tudo bem? Então, se você quiser a área embaixo de um semiperíodo da senoide, isso dá exatamente igual a 2. Tudo bem? E aí você consegue fazer isso para qualquer valor, né? Ah, quero pegar um valor intermediário. Então, eu quero pegar aqui, ó. Tenho a senoide, beleza? E quero pegar daqui até aqui, por exemplo. Quero essa área. Ok, calcula essa área aqui, calcula a área total e depois subtrai um dos outros. Então faz, aqui é alfa, aqui é beta. Essa primeira área é 1 menos cosseno alfa. A área total
é 1 menos cosseno beta, você subtrai uma pela outra, tudo bem? Então, se você souber a área de 0 até qualquer ângulo ali, você consegue calcular qualquer área intermediária, porque basta você fazer a subtração dessas áreas. E é isso que dá o teorema fundamental do cálculo para você. Ele te mostra que a integral de 0 até alfa de seno de x é simplesmente 1 menos cosseno de alfa. É um resultado que eu acho muito bonito, né? Assim, o resultado em si não interessa muita coisa, né? Mas é bacana a gente calcular resultado em cima disso, mas o passo a passo até lá eu acho extremamente rico, né? Nós invocamos ali os números complexos para calcular um somatório de senos que viram uma expressão muito simples, né? Assim, a gente manipula ali usando trigonometria, claro, tive que usar uma certa trigonometria, mas a gente não precisou em nenhum momento usar o teorema fundamental do cálculo. Você não precisa saber o que é uma derivada, o que é um limite, né? Você só precisa saber bastante aqui trigonometria e números complexos. É claro, para você não usar uma ferramenta muito forte, você tem que ter um conhecimento muito bom de outros assuntos. Mas tá aí, eu acho que isso aqui é para tornar a gente mais inteligente, acho que é um raciocínio muito bacana de ter, e você vai aprendendo a ter mais ferramentas para resolver problemas. Como eu disse, o resultado em si importa pouco. O que importa mais é o passo a passo até lá. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.